Olá, tudo bem? Eu sou Beatriz Orozco de Oliveira Rosa, sou psicóloga clínica, minha especialidade em adolescentes e adultos. E eu atendo a partir do referencial teórico de Winnicott, que ele é um dissidente de Freud e da psicanálise, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a construção da identidade na relação familiar e sua potente condição de mudança. Então vamos lá. Quando a gente pensa na construção de identidade, a gente pensa lá no neném, lá no bebezinho que acabou de nascer. É nele que nós vamos pensar, porque o neném, ele nasce vazio. E a única coisa que ele traz consigo é a personalidade dele. E aí, nós vamos ajudá-lo na sua construção da identidade, que caminha pertinho da personalidade, mas caminha perto, não é a mesma coisa. E aí, pensa comigo. Então, nós temos lá um bebezinho que acabou de nascer, vazio. O que vai fazer essa construção? Pensa que toda relação é feita de troca. Qual é a troca que eu tenho com esse bebê recém-nascido? É a troca verdadeira. É o trocar a fralda, é o amamentar. O amamentar não precisa ser só a mãe de leite, né? A mãe biológica. O amamentar na mamadeira, o amamentar na seringa, o amamentar da forma como for possível aquele bebê, né? Então, no ato da troca, na higiene, na hora do banho, na hora da amamentação, é o momento que a gente tem maior tempo de troca. O Winnicott dizia que a criança, o bebê até os 3 anos, até os 3 meses, ele não chora à toa. O neném, se ele chora, ele está precisando de alguma coisa. A forma como ele tem de avisar é com o choro. Então, se ele estiver incomodado com a fralda, às vezes com a própria roupa, tá um dia um pouco mais quente, a gente deixou ele cobertinho, ou está um dia que está esfriando e a gente ainda não colocou a cobertinha nele, ele chora pelo incômodo ou pela fome, né? Então, o bebê não chora à toa. Não devemos nunca deixar um bebê até os 3 meses no berço ou no carrinho chorando, porque ele está incomodado ou inseguro. E às vezes ele só precisa do acolhimento, ele só precisa de um colo. É só isso. E aí a gente pega no colo e ele para de chorar. Aí a gente escuta assim das mães, das avós, dos avós, dos tios, das tias, de todo mundo. Ah, é manha! Então eu vou te dizer que esse teórico Winnicott, que era também um pediatra antes de ser psiquiatra e depois ele se tornou psicólogo também, de uma grande gama de formação infantil, ele vai dizer que o bebê até os 3 meses não tem condição de manha. Se ele chora, ele precisa ser acolhido. Então a gente acolheu. Vamos entender que este bebê foi acolhido, ele está em construção. Ah, então vocês vão me dizer assim, Bia, o único ser humano que está fadado a uma boa construção é aquele bebê que nasce numa família, dentro de uma constituição de mãe e pai, ou mãe e mãe, ou pai e pai, tanto faz, de uma constituição onde tenha a pessoa para cuidar. E aqueles bebês que ficam abandonados na maternidade, que tem um monte, né? E que vão para adoção. E às vezes passam 1 ou 2 meses lá nos abrigos infantis, né? Nos centros de acolhida, né? O que a gente faz? Esses daí então estão fadados. Passou 3 meses, ninguém conseguiu fazer este vínculo, ele está fadado a ter uma constituição egóica ruim? Isso não é verdade. Por quê? Porque também nós não garantimos que a criança que nasce dentro de uma constituição familiar, que a mãe ou o pai ou quem vai cuidar, a babá, quem vai trocar e cuidar deste bebê, fará uma troca de relação. Porque se a gente trocar apenas, tem pessoas que trocam a criança apenas trocando. Troca a fralda, troca a roupa, passa o lencinho umedecido e pronto. Não faz mais nada. Não tem um toque, um afago, um cheiro, o cuidado, o contato com este bebê.
E às vezes lá no hospital a enfermeira está fazendo esse cuidado, ela está tocando, eu conheço algumas instituições onde nós orientamos que nós vamos, cada vez que nós vamos trocar a fralda, a gente vai falar com este bebê, cantar com este bebê, tocar neste bebê, por conta da importância que isso significa na própria constituição egóica deste ser humano, né? Então nós orientamos desta forma, o quanto é importante. Então às vezes a criança que está lá institucionalizada está tendo esse cuidado, este carinho, esta atenção do cuidador. E a criança que está lá em casa, a mãe está trocando a fralda, respondendo o WhatsApp. Agora então que eles colocam no fone e falam aqui pelo áudio, que não precisa mais nem tocar no celular para falar, a mãe está trocando, mas está prestando atenção e se preocupando com o que ela está falando aqui no WhatsApp, no vídeo dela, né? Ou assistindo televisão, e a criança está lá, só recebendo o cuidado. Ela não vai morrer de inanição, porque vai ser ofertada comida e está sendo ofertado o cuidado básico. Mas nós estamos falando de uma constituição de identidade egóica, que é junto com aquilo que a gente tem de emoção, de sentimento, nas trocas das relações. E aí, lembra que a gente falou de personalidade? Tá guardado. A criança tá aprendendo, ela chega vazia e nós vamos preenchendo a criança de amor, de atenção, ou de não amor, ou de não atenção, ou de descaso, de grito, de briga, ou de carinho. Somos nós que vamos preencher esse ser humano. E a gente vai preenchendo como nós acreditamos ser a melhor forma possível. Então estamos lá preenchendo, essa criança está crescendo. Aí ela passa pela primeira infância até os 3 anos, aí depois dos 3 meses, 4 meses, ela já faz birra. Aí já precisa começar a mostrar que a gente está perto sem precisar pegar no colo. A criança, o bebê já começa a perceber que se eu estiver perto dele e eu falar com ele, ele não precisa de colo. Nas instituições onde uma cuidadora tem 5, 6 bebês, o que a gente faz? Nós colocamos as crianças próximo a ela, ela faz o reconhecimento de voz e aí a gente canta para este bebê, a gente conversa com esses bebês ao mesmo tempo. E aí eles não choram, porque se eles escutam a nossa voz e eles enxergam a gente, eles ficam seguros. Não significa que tem que ser a mãe e o pai necessariamente, mas é quem está cuidando, né? Então todos os bebês que estão cuidados estão prontos para a sua constituição de identidade. Todos. E aí eles vão crescendo. Passam dos 3 anos, passou a primeira infância, passa pela fase da criança mesmo, que é de 3, 4 anos até os 10, 11 anos. Aí eles entram na pré-adolescência até os 12 e com 12 anos eles entram na adolescência. Durante todo esse percurso, nós que criamos e que cuidamos destas crianças e adolescentes, vamos fazer o quê? Vamos ensinar o certo e errado, os valores da vida, quais são as constituições, aquilo que a gente acredita que seja importante para o ser humano. Nós não vamos falar de bonito e feio, nós vamos falar de certo e errado, há uma grande diferença. Porque o bonito para mim pode ser o feio para o outro, né? E nós não estamos falando de bonito e feio. Não existem atitudes bonitas, existem atitudes corretas, né? Não existem atitudes feias, existem atitudes erradas. Porque se eu disser para uma criança, é feio isso que você fez, ele pode dizer para você, como eu já ouvi algumas vezes de crianças na minha condição de trabalho, eu acho bonito. Se ele acha bonito, então o que nós vamos dizer? Se é errado ou se é certo? Quando eu tenho um comportamento, o que eu causo no outro? Né? Quando eu faço algo, o que eu estou causando para o outro? Ou, o que eu estou causando para mim mesmo? Nós acabamos de passar de uma fase, estamos nela ainda, onde os adolescentes estão se automutilando com frequência. Automutilação é quando eles se ferem no corpo, ou cortando braços, ou cortando as pernas, né? E eles estão fazendo isso por quê? Só porque eles querem chamar a atenção? Antigamente as crianças iam mal na escola para chamar a atenção às vezes, né? Outras vezes eles faziam alguma outra birra, algum outro comportamento inadequado, que era uma forma de que alguém voltasse para eles, olhasse para eles. Até que a gente ensinava que a gente olha mais quando faz coisa certa. Então quando a criança faz uma coisa certa, a gente elogia, a gente está perto, a gente diz para ele muito bem, valeu, é isso aí. E quando faz errado, a gente tende a dar uma bronca e virar. Não tem que ficar olhando para a birra e dando atenção para aquele comportamento, porque se não tem atenção, acaba.
Se a criança faz para ser vista, então vamos dar visibilidade para aquilo que ela faz de bacana, para aquilo que ela faz de legal, né? E nós vamos ensinar, nós vamos oportunizar essa condição. E aí eles se tornam adolescentes. Aí começam os grandes conflitos, sim. Por que que tem conflito? Lembram que eu disse lá atrás que nós temos uma coisa chamada personalidade, que vem junto com a criança, com o ser humano? Nasceu junto com ele. Aí existem personalidades mais racionais, existem outras personalidades mais emocionais, mais calados, mais falantes, mais expostos, né? Mais abertos, mais introspectivos. E não existe nada de errado. Não existe nada de errado em ser tímido. Não existe nada de errado em ser extrovertido. Não existe nada de errado em nenhuma das nossas condições, né? São as nossas condições de vida, né? A criança, o ser humano, quando a gente nasce, a gente não fala assim, quero ser assim, quero ser assado. A gente simplesmente nasce. E aí nós temos que os adolescentes precisam aprender a lidar com isso. Mas lembra que nós passamos 12 anos da vida deles falando o melhor jeito de ser. E às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito expansiva, que falo com todo mundo. Não necessariamente meu filho precisa ser como eu. E se ele fosse tímido? Ele estava errado? Seria ruim? Seria feio? Seria ruim para ele ser tímido? Não. Mas pensa, eu ensinei a falar, eu ensinei a se colocar. Aí chega na adolescência, ele não consegue. Porque diante da personalidade dele, ele não dá conta. E aí o que ele vai fazer? Vai procurar um subsídio para ser melhor. Porque ele vai entender que ele não é bom. E aí esse subsídio é perigoso, porque aí ele vai precisar ser aceito pelos grupos de amigos, pelos grupos sociais, as funções sociais que cabem. Porque nesse momento, a família passa para o segundo plano. Na adolescência é quando a família perde esse primeiro plano, essa grande importância na vida do ser humano, e cai para segundo plano. Primeiro plano vão ficar os amigos. São as pessoas que estão em aceitação e que pensam como eles, não discutem, acham que tudo é bacana. Então se tudo tá bacana, legal, é meu amigo. Minha mãe que põe em ordem, que diz isso não, vai dormir no horário, vai acordar no horário, vai fazer rotina, não vai pra balada antes do tempo. Essa minha mãe é chata, essa minha mãe não serve. Mas lembra que essa minha mãe é a mãe que me cuidou, é a mãe que olhou por mim, é a mãe que me acalentou. Então existe uma coisa muito maior que só essa troca. Existe uma coisa chamada o amor dessa relação, que é o que vai dando subsídio para o ser humano chegar na vida adulta. Porque a adolescência realmente é o conflito entre a personalidade que ele trouxe com ele e as condições emocionais e racionais que nós da família ofertamos. E ele vai ter que juntar essas duas condições e chegar num equilíbrio. Difícil. O adolescente sofre também. Não é fácil, mas eles também sofrem para achar o equilíbrio de tudo isso. Do quem eu sou, do que eu gosto. Porque senão a gente vai escutar assim, eu faço isso porque minha mãe quer. Eu sou assim porque o meu pai quer. Tem gente que escolhe a profissão porque a família quer. E, gente, a profissão é a sua condição de função social maior que existe. Imagina você fazer uma escolha porque o outro quer e não por você mesmo. E é algo que você vai carregar por quanto? 30, 40 anos no seu desenvolvimento social. Então isso é muito grande, é muito tempo da sua vida. Por isso é muito importante que ele possa fazer a própria escolha, de que ele possa ser ele mesmo. E ele já tem condições de fazer escolha. Ele já tem condições de tomar a decisão daquilo que é bom para ele. E aquilo de, tem que ser engenheiro, médico para ganhar muito dinheiro. Isso não é verdade, né? Existem médicos falidos, existem engenheiros falidos e existem profissões de menos valor social muito bem sucedidos, né? Então a gente precisa entender que o que é importante o que é para eles, o que para eles fazem bem. Pois bem, às vezes eles não dão conta, passa a adolescência, passa toda essa confusão, chegam no início da vida adulta ou perto da vida adulta e eles ainda estão um pouco confusos. Né? Eles ainda estão sem muito saber o que fazer. E aí quando a gente vai ver, chegou a vida adulta e o que eles fazem? Porque na época da minha mãe, porque minha mãe que falou, que meu pai que diz, porque meu avô falou, porque minha avó que diz. Então eles não são o que eles querem ser, eles são o que nós mandamos eles serem. E aí não é legal. Porque
Porque não é legal, não é bom para o ser humano, não é uma constituição plena, né, satisfatória, quando nós somos aquilo que o outro quer. É importante que nós sejamos aquilo que nós queremos ser, que preencha a nossa identidade, que preencha a nossa personalidade, que faça a nossa função egóica estar em equilíbrio. É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes os psicólogos estão aqui para ajudar, para a gente poder pensar junto e ressignificar. Por quê? Cada vez que a gente fala não para o adolescente ou para o adulto inicial, a gente está frustrando, né? Como a gente frustra a criança. Quando uma criança chora porque ela está frustrada, porque ela queria um carrinho e a gente não pode comprar, ou não é o momento de comprar, né? E aí a gente diz, não vou comprar. A criança tem o direito de chorar, porque ela está triste. Não de se jogar no chão, um escândalo, mas de ficar com aquela cara triste. Aí a mãe fala assim, por que tá com essa cara? Só porque eu não comprei o carrinho? Então, mas ele ouviu um não. Se ele acabou de ouvir um não, por que ele precisa estar feliz? Ele não precisa estar feliz. Cabe a nós respeitar o momento de tristeza. Não de birra, de tristeza, de estar quieto lá no canto dele, de cara feia e de bico. E a gente vai ensinando a frustrar. Porque veja, chegou na vida adulta, vai trabalhar. Quem é a autonomia dentro do trabalho? Normalmente a gente começa como funcionário e nós vamos ter um gestor, né? Normalmente começamos assim. A autonomia, a autoridade é do gestor. Já pensou se quando esse adolescente, início da vida adulta, ouvir um não desse gestor, ele vai fazer o quê? Dar um chilique? Gritar, bater o pé, sair correndo, pedir demissão? Então nós vamos ter sempre seres humanos trocando de emprego e a culpa é sempre do outro. São pessoas que não conseguem olhar para si e fazer as suas mudanças. Quando a gente chega na vida adulta, aí nós estamos preparados para a potente condição de mudança. Porque eu já sei quem eu sou, porque aí eu já sei o que a minha personalidade me traz, que me faz feliz, que me deixa bem, o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Regado pelas condições daquilo que me foi ensinado como valores, caráter, que a minha família, as pessoas que trocaram comigo me ofertaram, e eu consigo me constituir. Né? Então é nesse momento da vida adulta que a gente consegue se constituir. E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Pensa assim, ó, mas eu tenho que repetir 1000 vezes, a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa. Pensa que a construção do ser humano é como se fosse a construção de um apartamento, de uma casa. Então, o pedreiro vai lá e coloca um tijolo. Tá construído? Tá tudo pronto? Não. Ele vai repetidas vezes colocar tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Termina uma parede. Começa outra. Tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. O que ele está fazendo? Repetindo uma ação. E está construindo. Quando nós estamos construindo uma identidade, nós também precisamos da repetição. E não adianta fazer de qualquer jeito, porque senão a casa cai. Precisa fazer direito, com atenção. Nós somos os adultos da relação. Precisamos nos pensar, repensar. Nós temos o direito de dizer para um filho, eu errei. Eu não precisava ter falado com você daquele jeito. Me desculpa. Porque o filho também precisa aprender que a gente erra, que nós somos humanos. E quando a gente pede desculpa para o filho, ele está aprendendo a pedir o quê? Desculpa para alguém no dia que ele errar. Porque não é porque ele é nosso filho que ele nunca vai errar. Muito pelo contrário. Desculpa não é para ser usado o tempo todo, mas quando necessário a gente precisa usar, né? Para que ele também aprenda a falar a desculpa. E aí nós construímos então uma casa. Então vamos pensar lá, construímos toda uma identidade, certo? Então nós vamos construindo no decorrer aí da vida. Quando a gente chega na vida adulta madura, a gente fala, comprei um apartamento, tá lá novinho, ainda com o plastiquinho na maçaneta, o plastiquinho na torneira, novinho, o finalzinho de pó ainda pelo chão, novinho. A gente pega a chave do apartamento suado, o que a gente fala? Vou começar a reforma. Acabamos de pegar novinho. Por que nós vamos reformar? Para ficar com a nossa cara. Então a gente constrói essa identidade durante um tempão. A família constrói a identidade. E aí, quando ele chega na vida adulta, ele vai
reformar. E depois que ele fizer essa primeira reforma, ele vai passar uns 5, 6 anos e vai dizer, vou reformar de novo. A gente também não quer reformar? Eles também. E essa é a maturidade, é o crescimento, é o desenvolvimento do ser humano. Então hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre isso, sobre a construção da identidade, o quanto é importante a relação familiar, o quanto ela está a relação familiar, ela é potente demais para o desenvolvimento e construção de identidade, e o quanto nós adultos estamos prontos e temos condições de mudança a partir daquilo que nós tivemos como crescimento. Deixo com vocês agora um vídeo da Flávia Venceslau que se chama Eu Te Desejo. Eu desejo a vocês grandes mudanças e que vocês sejam sempre muito felizes nas escolhas de vocês. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.